Olá, meus amados, muito boa noite. Boa noite a Cristina Roselaine. Boa noite ao Luan Ribeiro. Sejam muito bem-vindos à nossa campanha de 40 dias para uma colheita sobrenatural. Muito bom dia, muito boa noite à irmã Lucineide, a Tayane Rodrigues. Muito boa noite a cada um de vocês que estão acompanhando as nossas lives todos os dias aqui. Glória a Deus. Ronaldo Bem Bolado, muito boa noite. Glória a Deus. Saudade do Ronaldinho. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Muito boa noite a Larissa Chiroma, namorada do meu filho. Muito boa noite a Eduarda.alves 4. Muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações. Maria Márcia 192 entrou. Muito boa noite. Glória a Deus. A irmã Jurema Salazar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por vocês estarem aqui conosco. Felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E boa noite, Eduarda. E seria muito bom se eu conseguisse, viesse uma caneca com água aqui, porque eu esqueci novamente. E geralmente quando eu falo aqui, o Senhor ele envia anjos. E a caneca chega aqui até mim, é uma coisa maravilhosa, né? Nando Alencar, muito boa noite, paz seja convosco. Nossa obreira credenciada Maria Márcia, que Deus abençoe vocês de maneira abundante. Estamos na nossa campanha, pastora Priscila Ferreira, muito boa noite, paz seja convosco. Juliana Carvalho, oh, glória a Deus, hein? Érica Campos, a água já está chegando, maravilha. Irmã Gildete, Flávia e Poldo, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje o tema, hoje a chapa está esquentando. O nosso pastor, perito em harmonia familiar, já entrou na live, já está aqui, Ronaldo da Gra. E aí, com certeza, vamos ter uma live abençoada. Muito obrigado. Pastora Isaura Procópio. Sandra entrando, muito bom. Glória a Deus. Então vamos começar. Nós estamos numa campanha de 40 dias para acessar a colheita sobrenatural. E nesta campanha nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Estamos já lendo pela segunda vez e hoje nós lemos o capítulo de número 16 pela segunda vez. Érica Campos, que saudade, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a tua vida de maneira abundante. E nesta campanha nós estamos jejuando, orando e lendo o livro de Apocalipse. Jejuando de comida, porque jejum tem a ver com comida. O jejum bíblico que nós lemos é comida. Claro que fazemos muitos propósitos de não assistir televisão e tantas outras coisas, mas o jejum bíblico é deixar de comer. Então você que está fazendo um jejum, né? Talvez você esteja fez um dia só nesses 40 dias, você está fazendo jejum de 12 horas, ou você que não está fazendo jejum também, por N motivos, também não se culpe, não queremos fazer nada por legalismo e nem por imposição. Nós queremos fazer algo voluntário que saia do coração para que você possa, então, se santificar na presença do Senhor. Muito boa noite a Érica Campos, a Sônia Rocha, né? A Kátia Rosana, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live sobre harmonia familiar. E, voltando a falar da nossa campanha, são 40 dias, hoje estamos no 33º dia. Sexta-feira que vem encerra esse período. Então nós tivemos aí a primeira parte da campanha com ministrações todos os dias, com relação à colheita sobrenatural. E agora nós estamos tendo algumas lives conjugadas com outros pastores para nós termos exemplos práticos do que é colheita sobrenatural, porque muitas vezes estamos colhendo, mas não sabemos que é colheita e por isso nosso coração não se alegra. Então, por esse motivo é que nós estamos aqui esta noite, né? Porque hoje estamos no 33º dia numa live junto com o pastor Ronaldo da Graça, a graça do pastor Ronaldo, e vamos tratar de um assunto muito especial. E eu quero orar com vocês para que a gente possa, então, começar o conteúdo desta noite. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos
pelo privilégio, Pai, de vivermos neste tempo em que podemos nos expressar diariamente com o teu povo, de uma maneira direta, onde podemos nos comunicar, Pai, e juntos crescermos na graça abundante do Senhor Jesus e no conhecimento também da sua palavra, vindo de tantas pessoas abençoadas, Pai. Não queremos ter apenas um ensinamento teórico, mas, Senhor, queremos ver na prática, porque o teu evangelho é poder. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho, é dia de poder, de transformação de lares, Pai. O evangelho vai penetrar os lares, vai transformar a falta de harmonia e vai harmonizar, vai trazer algo belo, vai trazer um conjunto. O papai vai trabalhar junto com a mamãe e junto com os filhinhos, porque o poder do teu evangelho vai ser pregado aqui esta noite. E por isso nós te damos honra, glória e louvor, porque só tu és santo, maravilhoso, excelso, príncipe da paz, o Pai da eternidade, o guerreiro dos guerreiros, o general dos generais. O Senhor não perde uma batalha. O Senhor, ainda cuidando de todo o universo, ainda cuida de nós, porque o teu Espírito Santo está habitando em nós, nos orientando, nos guardando, nos dando longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, amor, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, que é isso que é o teu reino. E por isso pedimos esta noite, venha o teu reino sobre as nossas vidas, venha o teu reino sobre os nossos corações, nos encha a ponto de ficarmos plenos em ti, ó Deus. Queremos prestar o nosso louvor, mas em plenitude, cheios do teu Espírito Santo, para que a tua glória se espalhe, Senhor, aqui na minha casa, se espalhe aonde a minha voz chegar, não só nesta sexta-feira, mas qualquer dia, Senhor, que ainda alguém vai ouvir, Senhor, as minhas palavras, que a tua paz os alcance, que a tua cura os alcance, que a tua esperança, que o poder do evangelho penetre e separe o que presta do que não presta, Pai, e que possam viver, Senhor, maravilhas, Senhor, no reino de Deus. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, Pai. Ansiamos por isso, Pai, por entender a tua vontade, por viver a tua vontade. É assim que nós, Senhor, damos abertura a mais uma live, Senhor, de aprendizado da tua palavra, te adorando, bendizendo o teu nome. Nesse mês, o mês bíblico de Tamuz, Pai. Senhor, onde no passado o povo de Israel fez um bezerro de ouro, nós não. Nós estamos aprendendo. Nós vamos sacrificar tudo, Pai, para estar perto de Ti, aos Teus pés, aprendendo da Tua palavra, aprendendo, Senhor, dos Teus ensinamentos. É assim, Pai, que nós queremos lembrar, Senhor, desta data, dando honra, glória e todo louvor ao Jeová Jiré, ao Jeová Rafá, ao Jeová Shalom, aquele que nos guarda, Pai, aquele que está intercedendo por nós na corte lá de Deus Pai, o nosso advogado dos advogados, é ao nosso Rei Jesus, eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele está assentado sobre o trono, digno Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. É assim, te adorando, Pai, que nós estamos entrando nesse mês, nos policiando, Senhor, colocando sempre a nossa adoração à frente do nosso passo, o passo que daremos, Senhor, mais um passo. Assim nós abençoamos a todos esses que vão entrar aqui, todos esses que vão ouvir o som da minha voz, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. O justo juiz, aleluia, glória a Deus. Como é bom a gente ter adjetivos para falar do nosso Deus, e você pode ir completando aí, falar aí da soberania do nosso Deus. A gente precisa exaltar o nome dele em todo o tempo.
E isso é muito bom. O texto base da nossa campanha, não sei se você está ouvindo muito bem aí, o fone está caindo da minha orelha todo o tempo, não sei o que está acontecendo hoje, mas se você está ouvindo o meu áudio, nós vamos ler aí o texto de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ok? Esse é o nosso texto base da nossa campanha, porque o tempo dessa colheita sobrenatural é agora, é neste momento. Ok? E eu quero agradecer aqui nessa live também um presente que chegou aqui na minha casa, da nossa amada irmã Bárbara, da Larissa, do Lucas F. e da Noellen. Trouxeram um cartãozinho aqui na portaria, deixaram aqui porque nós estamos nos recuperando da Covid e eu fiquei muito feliz por ter sido cuidado por vocês. Que Deus os abençoe de maneira abundante em nome de Jesus. Amém? E eu quero então convidar o meu amigo, pastor Ronaldo e a sua esposa Graça para estar conosco aqui falando do tema proposto para hoje em nome de Jesus. E o tema de hoje é: harmonia familiar é chave para a colheita sobrenatural. Harmonia é chave para a colheita sobrenatural. A harmonia familiar é chave para a colheita sobrenatural. Ok? Estamos no aguardo do nosso amado preletor da noite. Está entrando aqui o nosso amado pastor Ronaldo, e já está aqui conosco, e eu gostaria então de ouvir a voz dele e que ele pudesse se apresentar para a gente dar continuidade aqui à nossa live. Boa noite, paz seja convosco. Tudo bem, Ronaldão? Boa noite, paz. Está me ouvindo? Tudo bem? Estou ouvindo bem, está ótimo. Bom, em primeiro lugar, paz a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a foto que você colocou na chamada dessa live. Aquela foto está ótima. Não tem nada a ver com a que estou hoje. Estou um pouquinho derrubado, mas aquela foto que você colocou está uma maravilha, viu? Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Não tem de quê. E ainda mais que a luz aqui não está me ajudando muito, mas, pessoal, fixa naquela foto que está tudo bem. Certo? Não, mas tá ótimo aqui, viu? A tua imagem tá ótima e, na verdade, Ronaldo, a Graça tá aí do lado porque eu tô ouvindo a voz dela. Óbvio, tá, né? Tá me iluminando. O que mais nos impressiona, Ronaldo, e o que a gente quer é o conteúdo que tem aí dentro do teu coração e do coração da Graça, que é o que nos importa hoje em dia, né? Porque hoje, com essa idade que nós estamos, quase meio século, não é muito agradável ficar vendo o vídeo, mas o conteúdo é importante, né? Isso aí. Com certeza. Com certeza. O conteúdo tem que valer a pena, né? Mas o pastor Ronaldo, para quem não conhece, ele pastoreou junto conosco na nossa igreja em Guaianás por décadas, né? Eu acho que eu conheço o pastor Ronaldo desde os meus 10 anos de idade, se não me engano, né? Então, ele pastoreou conosco, cuidou do departamento de casais por muitos anos, também do Encontro de Casais com Cristo, implantou também o Casados para Sempre, e hoje ele pastoreia a igreja da Vila Mara, uma igreja que nós fundamos, que nós construímos lá também, e o Senhor nos deu de volta para o pastor Ronaldo, e ficamos felizes por isso. Ele, junto com a sua esposa, Graça, as suas duas filhas, um filho e 2 netas, é isso ou não? Verdade. É isso aí. E, além de tudo, é coordenador de encontro de casais, trabalha nessa área, paga o preço. Gente, ele paga o preço para trabalhar nesta área. Por isso que não são todas as igrejas que falam de casais, porque há um preço a se pagar para isso. E ele paga um preço junto com a sua família,
ok? E ele, então, vai compartilhar as suas experiências conosco a respeito de harmonia familiar, porque é chave isso para a colheita sobrenatural que nós estamos falando. Pastorzão, aí, mete bronca aí, eu esqueci de falar alguma patente? Não, também é professor de matemática, coordenador de escola, entre tantos atributos, arquiteto, desenha, programador de computador, é fenomenal, né? Isso, claro que ao lado de um homem desse, tem uma mulher, uma potência também, que é minha amiga, né? Irmã do Marcão, a Graça. Estamos felizes por ela estar aqui junto conosco, mesmo que eu só estou ouvindo a voz dela, né? Mas não tem problema. A hora que chegar uma hora que a gente cutucar, a hora que a gente cutucar as mulheres, aí ela vai aparecer para ela defender, né? Com certeza. Com certeza. Esqueci alguma coisa? Vamos lá. Não, olha, nem precisava falar tudo isso, viu? Porque, na verdade, tem muita coisa que às vezes a gente faz que acaba até atrapalhando, né? Às vezes o menos é mais para a gente fazer a obra de Deus. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer, viu, Marcelo, pastor Marcelo, e esse convite que você fez para mim, para poder conversar com você sobre esse tema. Que a gente gosta, né, de falar sobre casais, sobre família, não apenas de casamento, mas no contexto geral, né, da família, né? Quero te agradecer por essa abertura. Amém. Poder falar também com tantos irmãos e amigos aí, né, de Guaianazes, que escreveu a minha história, né? Que Deus usou para escrever a minha história, né? Que a gente tem uma história linda e ainda está sendo escrita pelo nosso Deus. Amém? Amém. Bom, e você falou sobre a colheita sobrenatural, uma das condições que podemos ter de colheita é na nossa família. Né? Eu acho que talvez seja a primeira área que Deus quer que a gente tenha colheitas sobrenaturais dentro da nossa casa. E a harmonia, é interessante esse tema, porque muitas pessoas pensam que a harmonia é uma coisa bonita, né? Mas se a gente entender o significado da palavra harmonia, na verdade, a harmonia significa ajuste. E quando as coisas estão sendo ajustadas, nem sempre é uma coisa agradável. Porque quando você, por exemplo, vai ajustar duas coisas diferentes para se encaixar, sempre vai ter aquele atrito. É verdade. Né? Então, a harmonia, assim, é bonito de se falar, mas como é uma colheita, para a gente colher a harmonia, nós precisamos semear com sabedoria. E a única maneira é tendo o Espírito Santo nos orientando nessa tarefa. Você estava falando aí, me veio à mente aqui, pastor, que Deus criou aquela família modelo Adão e Eva, certo? E ali, Eva foi tirada de Adão e viviam ali harmonicamente, tanto que Deus ia todo dia se encontrar com eles. E naquela família modelo, houve um momento que houve uma ruptura. E esse ajuste que você falou aí, se desajustou a família, né? E a gente está colhendo fruto desse desajuste de Adão lá atrás ainda? O que você me fala disso? Com certeza, né? Porque quando houve aquele desajuste, na verdade, o desajuste não foi nem entre Adão e Eva, mas foi entre Adão, Eva e Deus, né? Houve esse desajuste com relação à intimidade dos dois com o Deus Todo-Poderoso, né? Porque se eles entendessem, né, que eles precisavam obedecer aquilo que Deus falou e cumprisse, tivessem essa obediência à risca, não haveria esse desacordo, não haveria esse desajuste nem entre os dois, mas com Deus também. Sim, isso a gente está colhendo. Isso a gente colhe hoje. E como é que a gente faz para consertar isso? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para exatamente
pelo Adão entrou pecado e por Jesus houve a redenção. E como é que a gente coloca as coisas em casa em ordem? Porque eu vejo a minha casa aqui, Ronald, tem 3 pessoas só. Mas é difícil entrar em acordo. Para se conquistar alguma coisa, para se fazer alguma coisa, em 3 pessoas. Porque hoje em dia todo mundo tem voz. Todo mundo, você dá uma bronca aí, de repente o filho posta na internet a bronca que você deu nele, e todo mundo fica sabendo, faz aquele escarcel, bota a foto dos pais na internet como o filho de Noé lá. Como é que a gente consegue ter uma harmonia familiar num mundo como esse que a gente está vivendo? Marcelo, desculpa a intimidade chamar de Marcelo, né? Sim, claro. Pastor Marcelo. A questão da harmonia, na verdade, é uma questão de trabalho, né? Tem que ser trabalhado. Porque eu fico pensando assim, a gente fala de harmonia, nós lembramos de música, né? E quando pensamos na música, pensamos nela no resultado final da música. Mas a gente não lembra que antes daquele resultado final teve um ensaio, teve um preparo, teve um estudo em cima daquelas partituras, daquela música, do ritmo, enfim. Um grupo de pessoas conversando sobre um projeto musical. Eu estou tentando fazer uma analogia com a música, né? Porque a harmonia a gente Mas consegue lembrar. você falou uma coisa para mim aí já que é difícil não te interromper, meu. Conversar. Pode falar. Você falou aí, conversar sobre a música. Isso aí é chave para mim, porque a comunicação numa harmonia familiar, eu acho que é muito importante, né? Exatamente. Exatamente, porque é essa que é a questão, a chave, né? O segredo da harmonia é a conversa, é a comunicação, né? Você não consegue chegar no resultado final sem antes fazer toda essa preparação por meio da comunicação e acertar os ponteiros, ensaiar, definir quais são os pontos certos. Existe o ritmo de cada um. Cada um tem a sua maneira de pensar, o seu, como que eu posso dizer, sua personalidade. Então, quando a gente fala personalidade, a gente pode colocar, por exemplo, a condição de ritmos diferentes de cada um, ou de timbres diferentes dos instrumentos musicais. Então, isso tudo precisa se ajustar. E só vai se ajustar se houver muita conversa. E a conversa também tem que ter os dois lados. Muitas vezes nós achamos que conversamos, mas na verdade um fala, principalmente os homens, né? Determina uma lei e todo mundo tem que cumprir. Determina uma coisa porque acha que é o sacerdote da casa, né? Porque acha que é o líder da casa. O mandão, é isso? É o mandão, isso a autoridade, não é autoridade, é autoritarismo, né? Sim. Fala e todo mundo tem que cumprir, tem que obedecer. Mas, na verdade, a conversa tem os dois lados. Você fala, mas você também tem que escutar. Você também tem que abrir mão de certas coisas, né? O apóstolo Paulo ele fala muito bem. O apóstolo Paulo fala? Pode continuar. Não, eu ia citar, por exemplo, quando ele dizia que nós precisamos considerar aqueles que estão à nossa volta maiores do que nós mesmos. Sim. Maiores do que nós. Priorizar é mais fácil viver. É mais fácil viver, né? Exatamente. Mas assim, mas o homem, ele exerce um papel como sacerdote do lar, um papel de maior sacrifício. Porque é o homem que precisa chamar a turma para bater aquele papo legal quando precisa, certo? Então, assim, existem papéis dentro de uma família ou não? Cada um faz o que quer e está tudo certo? Como é que funciona isso aí? Então, talvez seja um desafio, né, para a família, principalmente para a família cristã agora, né, que estamos numa situação tão difícil, né, que precisamos servir a Deus de fato na nossa casa. Muitas pessoas não estão indo mais à igreja, não estão acompanhando os cultos por meio da internet. E aí, quem é que realmente é filho de Deus que está
seguindo os caminhos do Senhor. Talvez seja esse o maior desafio, principalmente para as famílias cristãs hoje, que precisa não apenas definir, entender a sua responsabilidade, mas cumprir os seus papéis. Porque uma coisa é você saber qual é a sua responsabilidade. Por exemplo, o homem. Muitos homens conhecem sua responsabilidade, mas não cumprem o seu papel. Da mesma maneira a mulher, da mesma maneira os filhos. Então, primeiro ponto, cada um tem que entender qual que é a sua responsabilidade e cumprir com o seu papel para que as coisas se ordenem. Porque se isso não acontecer, cada um vai atirar, né? Vai puxar para um lado. Exatamente. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e ninguém vai se entender. Mas pastor, e quando o homem não curte muito falar, dialogar? Tem uma pergunta já rolando aqui de cara no nosso chat aqui, e essa veio na cara mesmo, bombando, viu? Olha, eu acho que essa aqui foi, acho que a pastora Priscila que mandou a Kátia perguntar, meu. Né? Eu acho que foi uma indireta. O que você me diz aí? É uma obra espiritual que tem que acontecer. Glória! Vai falar em línguas, irmã! Vai orar, é isso? Amadas, você pode estar achando que aqui em casa eu falo muito. A Graça está aqui do meu lado, está rindo da minha cara. Está rachando o bico aqui. Por quê? Porque às vezes, isso é normal do homem não querer dialogar. Mas tem que ter um quebrantamento aí. E o quebrantamento ele só vem por meio da oração. E por isso que é uma colheita sobrenatural. Glória a gente tem que semear, a gente tem que semear no espiritual, que é através da oração, né? Então, se tem essa dificuldade, esse problema, não vai adiantar a mulher ficar questionando o marido. Só porque o pastor Ronaldo falou que o homem tem que conversar, tem que dialogar, ele vai dialogar? Não, não é assim. A mulher tem que começar a orar e clamar para que o coração do homem se quebrante para esse ponto. Então, a primeira pessoa, então, que tem que ouvir a mulher, então, é Deus, é isso? Ou não? Eu acredito que sim. Porque tem um versículo que fala assim que a mulher ganha o marido, isso em todos os aspectos, claro que para o evangelho, né? Mas ela ganha o marido sem palavras. Não tem um versículo assim? Ou eu estou inventando? Marcelo capítulo 1, versículo 1. Não tem sim. Então, é claro que assim, eu acredito, pastor, que como homens, nós precisamos melhorar muito, sim, a nossa comunicação. A gente não gosta de falar, quer ficar dentro da caixa todo o tempo, ali dentro da caixinha, sem fazer nada, sem conversar com ninguém. Precisamos melhorar muito. Muito, muito e muito. Sempre, sempre. O homem deveria ter 4 ou 5 ouvidos, ou 6, alguma coisa assim, para a gente ouvir tudo o que precisaria ouvir. Né? Mas as mulheres, elas precisam entender e orar para que Deus destrave nossa língua para a gente poder falar. É isso que você quis dizer? Aqui, assim, a gente precisa entender a diferença, né? A diferença de cada um. O homem é mais prático, ele gosta das coisas mais imediatas e talvez por esse motivo ele é mais, como que é a palavra, amor? Introspectivo, né? Introspectivo, mais para dentro. É claro que tem as exceções à regra, né? Mas geralmente é isso que acontece. A mulher, por outro lado, é mais emotiva, é mais sensível. E essas diferenças é que tem que haver o ajuste. É essa harmonia que precisa acontecer. Não necessariamente no meio numa briga, numa discussão, mas se eu sei como homem que eu sou mais introspectivo e eu preciso me abrir mais, eu tenho que estar mais aberto ao diálogo, à conversa, eu já sei disso. Então eu vou deixar o Espírito Santo agir dessa maneira. A mulher é mais sensível, ela sabe que é mais sensível e muitas vezes algumas reações do homem acabam machucando, magoando. Ela também tem que entender alguns pontos de equilíbrio para que ela não deixar isso acontecer. Então, cada um já tem que saber
o seu limite, como que você funciona por dentro. Quando você faz isso e deixa o Espírito Santo trabalhar em você, aí fica mais fácil, porque não é você que vai fazer, não é você que vai falar, por exemplo, o homem, que vai abrir a boca e vai falar só porque a mulher acha que isso precisa acontecer. Ele vai fazer isso porque ele está sujeito à vontade do Espírito Santo. E da mesma maneira a mulher. Né? Muito bom. Muito bom. Eu penso que a harmonia, ela só acontece, ela vai acontecer de forma eficaz, primeiro se acontecer aí um momento de oração dos dois. Não apenas os dois juntos, mas também de maneira particular, eu orando pela minha esposa do meu lado, ela orando pelo marido, a Graça, por exemplo, orando por mim, do lado dela. E aí, um orando pelo outro, pelo poder da oração, as barreiras acabam caindo. Eu creio dessa maneira. Né? Aí, eu tenho um testemunho para falar depois, viu? Eu tenho um testemunho para falar depois disso aí. Mas pode falar. Olha só, nós estamos estudando um pouquinho dos benefícios que do Velho Testamento, quando fala das culturas e tradições judaicas, não como uma obrigação para nós, mas como um benefício. E eu estou estudando sobre o Shabá, que é o que hoje, sexta-feira, começa e vai até o sábado às 6 da tarde. E hoje eu sentei aqui, a gente pediu comida, sexta-feira, para a gente comer, e sentei na mesa e aí o Gustavo falou, você não vai nos abençoar? Porque um dos rituais do Shabá, e a gente está no Novo Testamento, está em Jesus, a gente não quer se aprofundar para ver os benefícios que tem, não na lei, mas no ritual em si. E no Shabá... O princípio, né? Isso, o princípio. O princípio do Shabá é o homem abençoar a sua família. Então ali eu pude orar pela Priscila, de acordo com Provérbios 29, e eu pude abençoar o meu filho e os projetos dele. Claro que não precisaria ser na sexta-feira, hoje, porque os judeus fazem assim. Mas por que não no domingo, na hora do almoço? Por que não em qualquer outro dia da semana que a família se reúna e tenha aquele momento como o momento onde que o sacerdote do lar vai abençoar a sua esposa e os seus filhos? Verdade. Então, são princípios da palavra de Deus que para os judeus é lei, mas para nós não vivemos debaixo da lei. Então, se eu fizer, é benefício da graça. Vai vir a mais, é uma coisa abundante. Mas a gente foi se perdendo, e hoje em dia não ora mais junto, como você está falando. O marido não ora com a mulher, muito menos com os filhos. E aí fica a roça a coisa, né? Vamos perguntar na live aqui, quantos aqui já sentaram na mesa e o marido abençoou a mulher e os filhos, lendo Provérbios 29, todos aqueles atributos da mulher virtuosa, lendo para sua esposa, profetizando sobre ela, e depois profetizando sobre o futuro do filho, falando do nome dele, como Jacó fez em Gênesis 49, olha, você vai ser isso, você é isso, o teu nome significa isso, porque eu idealizei você assim. O homem falando, poxa vida, coisa extraordinária. Mas a gente está aí achando que tá tudo certo com Jesus, e está tudo certo. Mas o benefício da vida e abundância, a gente não está tendo. E isso aí você acabou de falar, pastor. A gente precisa orar junto, porque orando junto se afina a coisa, né? Afina o instrumento. Exatamente, porque o princípio que a palavra de Deus quer ensinar tem se perdido por conta da religiosidade. As pessoas têm aprendido rituais religiosos e não os princípios que a palavra de Deus tem ensinado. Né? Então, isso foi se perdendo, talvez por negligência das igrejas. Eu não sei se eu posso falar dessa maneira,
Mas eu acho que o homem, às vezes, acaba perdendo a noção daquilo que ensina e que aprende, quando entra num mecanismo, né, num ritual mecânico, né? Não conseguem compreender o princípio daquilo. Qual que foi o princípio, por exemplo, da Páscoa, né? Não foi simplesmente um ritual, foi para mostrar a nossa possibilidade de proteção pelo sangue do Cordeiro, né? E a família que está sendo protegida, não é só uma pessoa ou outra, é a família. Né? Então, você percebe que esses princípios, quando a gente perde os princípios, como você falou, que nem a Páscoa, ela tem um objetivo. O objetivo do homem na Páscoa é levar ovo de Páscoa para seus filhos. E comprar bacalhau para comer com a sua família. Então, resume-se a nada. Resume-se a nada. Natal significa o quê, Natal? Significa comprar presente, reunir a família chata, ter alguém que vai beber um pouquinho mais e vai brigar, e é o nascimento de Jesus. Perdeu-se o... E aí, quando perde o princípio, não tem mais nada. A gente não tinha que escrever no mural da porta, ensinar o que a palavra de Deus diz. Lá, quando a criança levantar, você fala. Quando ela deitar, você fala. Inculcar, você põe na testa dela. Inculcar. Que a minha mãe sempre falava disso. Inculcar. Ela inculcou tanto em mim com uma régua desse tamanho que inculcou que eu não esqueço nunca mais, meu. Né? 4 × 4, 16. Inculca. 9 × 9, 81. Inculca. 7 × 7, 49. Inculca. Hoje em dia, as mães não estão inculcando nos filhos, os pais também não, e aí fica a responsabilidade de quem? Então, qual que é a maior dificuldade hoje para as famílias evangélicas que estão em Jesus? Qual a maior dificuldade, Ronaldo, para se ter uma harmonia conjugal? Então, como eu falei, né, primeiro se propor a ter essa comunicação, né? Comunicação. Esse seria o primeiro ponto, né? Agora, aliado a isso, é entender que elas precisam de Deus de uma maneira... todos nós precisamos entender que precisamos de Deus. Mas da mesma maneira que precisamos entender, da mesma maneira que entendemos isso, porque quantas pregações nós escutamos sobre isso, né? Quantas mensagens nós escutamos que nós precisamos de Deus, mas parece que quanto mais nos escutamos, mais distanciamos dele, porque achamos que servir a Deus ou que buscar a Deus é só lá na igreja, é só no momento do culto. Então a gente tem que trazer esse ambiente de temor a Deus para dentro da nossa casa, né? E isso começa pelos pais. Os filhos só vão temer a Deus, ter temor a Deus, ter temor à palavra de Deus, se os pais demonstrarem primeiro esse temor e buscarem realmente a Deus dessa maneira, né? Porque só Deus que pode fazer com que esse ajuste que a gente está falando sobre a harmonia familiar seja o menos dolorido possível, né? Aliás, que não seja dolorido, porque a harmonia não precisa ser dolorido. Toda vez, por exemplo, que eu tenho uma ideia, eu penso uma coisa, e a Graça tem uma ideia totalmente diferente da minha, a gente precisa entrar num acordo, ajustar as nossas ideias. Só que eu não preciso, por exemplo, brigar com ela ou discutir com ela para que ela aceite o meu argumento, ou ela brigar comigo para que eu aceite o argumento dela, né? Não precisa ser dessa maneira o ajuste, a harmonia, não precisa ser assim. Agora, se nós não dependermos de Deus, do Espírito Santo, a gente sempre vai buscar a harmonia dessa maneira. Entendi. Na base da briga. Sim. Agora, deixa eu virar um pouco o jogo aqui. Vamos deixar a coisa um pouco mais quente. Porque a gente está falando muito de papai e mamãe, né? Mas existem muitas famílias hoje, Ronaldo, que assim, a pessoa mora sozinha, certo? Existem outras que é mãe solteira, mora a mulher e os filhos. E o que a gente faz é uma família. Eu tenho pessoas na nossa igreja, tenho certeza que você tem na tua também, a mulher se converteu, ela já tinha lá 2, 3, 4, até 5 filhos, lá um de cada pai, e agora está lá ela sozinha,
com os filhos dela. Jesus esqueceu dela? Ou como é que ela vai viver? Como é que ela pode ter uma harmonia nessa família? Qual que é o papel dela? E aí, como é que fica? Bom, existem muitas situações diferentes, né, que a gente teria que analisar caso a caso, né, mas, a princípio, cada situação, a pessoa que está nessa situação de uma família fora desse padrão pai, mãe e filhos, que está fora desse padrão de casal, eu imagino que a pessoa ela tem que fazer uma reflexão até o ponto que ela está, nesse ponto que ela chegou. Eu estou nessa situação hoje e com essa reflexão ela vai entender, assim como quem é casado, né, como existem casais aí, que mesmo estando juntos, já fez um monte de coisa errada, mas, por exemplo, a pessoa que está sozinha, analisar a trajetória histórica que ela teve, o que fez com que ela ficasse naquela situação, e, a partir desse momento, ela aprender com os erros que ela cometeu, para não cometer os mesmos erros, né? E pedir para que Deus possa fortalecer nessa trajetória que ela tem que passar, ela tem que atravessar. É uma família, não deixa de ser uma família. Mas é uma família... E ela vai ser papai e mamãe? Ela que vai sentar na mesa e abençoar os filhos? Ou ela vai ficar chorando, falando, já que não tem papai, então, que Deus nos abençoe e ponto final? Então, é o posicionamento da pessoa que vai mostrar, por exemplo, para os filhos, que a gente está falando sobre isso, né? Isso. O posicionamento que a pessoa tem, que vai mostrar para os filhos qual que é o posicionamento que eles também vão ter que ter no futuro. Então, ela vai se posicionar como sendo uma família de Deus, né? E vai fazer da mesma maneira como se estivesse um marido, né? Eu estou falando, por exemplo, uma mulher que é solteira, não tem um marido, se ela tivesse um marido, como que seria? Seria desse mesmo jeito. O importante é a intimidade que a pessoa tem que ter com Deus, porque através dessa intimidade, os filhos também vão ter, né? O modelo que ela vai oferecer, que a pessoa vai oferecer para os filhos, para que os filhos também entendam como que tem que proceder o negócio. Porque o que eu vejo, pastor Marcelo, e eu acredito que na igreja aí de vocês acontece também casos como esse, em que as crianças aprendem a amar a Deus não com os pais, mas com os professores de escolinha, os professores... Em meia hora por domingo. Em meia hora por domingo. Pois é muito pouco tempo para que eles entendam o que é amar a Deus, o que é adorar a Deus. Né? Fica resignado apenas a igreja ensinar isso. Isso não pode acontecer. Quem tem que ensinar isso são os pais. Ou pais, né, pai e mãe, ou só a mulher que mora sozinha, ou a mulher viúva, ou o marido, ou o homem que é viúvo, enfim. Independente da situação, né, especial que seja. Quem tem que mostrar isso para os filhos são os pais, ou o pai ou a mãe. Para quê? Para que quando eles entenderem, eles vão começar a entender pelo modelo, e eles não vão ficar também murmurando, reclamando das dificuldades, dos desafios que eles vão enfrentar. Quando eles precisarem enfrentar um desafio, eles vão saber que Deus vai favorecê-los, né? E Deus supre a falta do cônjuge. E a Graça está falando aqui, você está tá ouvindo ela, né? Deus supre a falta do cônjuge. Exatamente. Porque se Deus deu o filho, Deus vai dar condições para essa mulher criar esses filhos, vai providenciar. Inclusive, aí que entra um outro ponto que eu queria colocar. Essa falta, os líderes espirituais acabam ajudando, dando um suporte também. Sim. Não sei se é o teu caso aí. Você dá algumas orientações, a pastora Graça dá algum suporte para essas pessoas não caminharem sozinhas? Sim, é o papel, não digo nem, não estou falando da igreja instituição, mas sim, é o papel da igreja, do corpo de Cristo, né? Do corpo espiritual de Cristo, dar essa
esse amparo, suporte. esse suporte. Como a palavra de Deus diz, né? Que aqueles que choram estejam do lado daqueles que choram, do lado daqueles que se alegram. Enfim, isso mostra o quê? Que a pessoa sempre está do lado, tanto dos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Para quê? Para dar amparo, segurança, ajuda, enfim, né? Esse é o papel do corpo de Cristo, né? Tá, agora deixa eu puxar para um outro lado agora. O papel do filho. Porque uma coisa é você ser filho com 10 anos de idade, com 20, com 30, com 40 e com 50 que eu tenho hoje. Eu continuo sendo filho, só que eu tenho responsabilidades diferentes. Né? E qual que é o papel do filho numa família? Fala para mim. O papel do filho é entender, primeiro, o filho precisa entender qual que é a missão da família, né? Deus tem um propósito para toda a família. E esse propósito precisa ser colocado em prática. E se o filho não entende isso e não ajuda no cumprimento desse propósito espiritual, ele vai se sentir como um peixe fora d'água, né? Então, eu tô anotando aqui, viu? À medida que o filho ele começa a compreender o seu papel na família, qual papel é esse? Primeiro, é viver em comunhão. Esse é o primeiro papel. É saber que ele está dentro da família, ele não escolheu aquela família. Quem escolheu aquela família para o filho foi Deus. E se ele entende isso, entende esse propósito, e tem comunhão com a família, o primeiro papel é esse, é ter comunhão. E o segundo papel é entrar nessa onda de comunicação, né? A gente sabe que existem, por exemplo, os adolescentes, que é uma fase de transição, que os pais precisam entender os adolescentes, mas, independente de qual fase ele esteja passando, por exemplo, os adolescentes ou jovens, enfim, se eles entendem que eles precisam manter um canal aberto de comunicação com os pais, as coisas ficam muito mais fáceis. Não estou dizendo que seja uma responsabilidade deles, né? Mas eles precisam entender isso. E precisam facilitar, né? Para facilitar, exatamente. Eles precisam facilitar essa comunicação, porque às vezes fica com o celular na mão ali o tempo inteiro e não consegue, na verdade, se comunicar dentro do propósito que a família tem, né? Que Deus instituiu aquela família. Então, essa facilitação. Exatamente. E isso para um adolescente. Agora, eu queria pegar um ponto legal aqui, que é, por exemplo, o filho na minha idade. Filho com 40 anos, que eu continuo sendo filho. Qual que é a minha responsabilidade para com os meus pais? Cuidar deles. Cuidar deles, né? E aí eu pergunto para você. Né? Porque a Bíblia ela é muito clara lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, e agora é para todo mundo, porque é todo mundo filho. Né? Honra teu pai e a tua mãe. É só quando você é solteiro e quando você está em casa ou não? Esse honra teu pai e tua mãe para você viver bastante e ter uma vida boa é para a vida inteira. Fala para mim isso. Então, talvez alguns filhos, né, da nossa idade não vão gostar de ouvir, mas a nossa responsabilidade é cuidar deles. A vida inteira. É a vida inteira, é honrar. Honrar é um mandamento que tem que cumprir independente da idade, independente de quanto tempo tenha. Porque eu sei que é um mandamento de Deus, eu preciso obedecer, e eu sei que isso vai prolongar também o meu tempo de vida. E traz benefício. Por causa dos pais, né? Às vezes, existe um distanciamento físico, não por conta da pandemia, mas, é claro, o filho casou, foi morar longe, esqueceu do pai, da mãe? Não, a gente não esquece, a gente não pode esquecer, a gente tem que continuar cuidando. É claro que a prioridade, ela fica um pouco em segundo plano, porque a prioridade de quem casa agora é da esposa, né, da sua nova família, mas ele tem que ter esse olhar sensível, porque ele tem que continuar cuidando do seu pai, né? Porque eles vão necessitar. A gente está
a gente vai colher depois o que nós estamos semeando hoje. Se nós não estamos cuidando dos nossos pais, na nossa idade, os nossos pais já idosos, necessitando dessa ajuda, quem é que vai cuidar de nós quando nós estivermos na idade deles? Ninguém, né? Quem cuida da sua mãe? Porque a gente vai colher o que nós estamos semeando hoje. Nós vamos ser amanhã o que nós estamos fazendo hoje, né? A gente acaba cuidando até do sogro e da sogra. Nós cuidamos até do nosso sogro e nossa sogra. Olha só. Que coisa incrível. É um desafio isso, porque a questão de você cuidar do teu pai e da tua mãe é um mandamento, né? Honrar. Só que isso também traz conflito na família nuclear, né? Então, vou dar o exemplo meu aqui em casa para ficar claro. Né? Eu, Priscila e Gustavo. Então, a Priscila quer cuidar da mãe dela, que é uma viúva. E muitas vezes, por exemplo, eu posso ficar chateado porque você está dando muita atenção para ela. E, na verdade, eu preciso entender que isso é um mandamento do Senhor. E isso vai trazer benefício, inclusive, para mim também. É esse ponto que eu quero pegar aqui, porque tem muitas famílias brigando e discutindo por coisa que é bênção para eles. Eles não entenderam esse propósito ainda de honrar o pai e mãe a vida inteira. Porque, se não me engano, é até lei, é minha responsabilidade cuidar da minha mãe. Tem que ter um responsável por ela, que ela tem mais de 70, se fosse o caso. Mas é esse ponto que eu quero pegar, essa responsabilidade. Eu tenho visto aí algumas pessoas abandonando os seus pais. E isso não é bênção do Senhor. Isso não é colheita sobrenatural. Isso, muito pelo contrário, é desgraça. Falei besteira ou o que você acha? Não, você está completo de razão. Porque isso, inclusive, está implícito na harmonia familiar. Que se eu tenho uma harmonia se eu estou bem resolvido, né? Em primeiro lugar, vamos começar do início. Se eu estou bem resolvido com Deus, Sim. Se a minha esposa está bem resolvida com Deus, ela. Os dois sabem o que estão fazendo. Sabem servir a Deus, têm intimidade com Deus. Automaticamente nós estaremos numa harmonia não apenas física, emocional, mas também espiritual. E essa harmonia, a questão de você saber que você tem que cuidar dos filhos, dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, isso fica implícito na harmonia. Por quê? Porque eu não vou ficar magoado, chateado, se a Graça, por exemplo, falar, eu tenho que fazer isso com a minha mãe, com meu pai, eu tenho que cuidar deles, etc. Eu não vou ficar chateado. Por quê? Porque antes eu tenho uma harmonia com a minha esposa. Eu sei o que ela está pensando. Né? Então isso está implícito. Sem falar que essa questão de cuidar é uma coisa que tem a ver com amor, né? É o que Deus falou para a gente fazer, é o mandamento de amar ao nosso próximo como gostaríamos de ser amados. E também, esse princípio da palavra de Deus, amar aos domésticos da casa. Quando eu falo domésticos da casa, não necessariamente seja da igreja, mas da própria casa, né? Cuidar o apóstolo Paulo falou que aquele que não cuida dos da sua própria casa é pior do que um descrente. Não tem essa. Agora, a pastora Fabiana colocou que cuidar de pai e mãe é colheita sobrenatural. Sabe por que ela colocou isso? E eu quero dizer isso para você que ainda tem o teu pai e ainda tem a tua mãe, porque ela já não tem o pai e a mãe. Que ela cuidou da mãe dela até o final da vida dela. Então, hoje que ela não tem mais, ela sabe que a falta que faz. E muitas vezes você vai ficar com a sua consciência pesada para o resto da sua vida, porque você não cuidou do papai e da mamãe, e você o quê? Você não vai ter a tua colheita sobrenatural nessa área. Por quê? Porque você não fez e o papai e a mamãe já se foi, porque tudo se passa nessa terra. Então, hoje é um dia de libertação para muitos que estão aqui. Pastor Ronaldo, até brigado. Brigado com papai, brigado com mamãe. Pô, velho, é cri-cri. Eu tô com 50, eu tô super cri-cri.
Só tô melhorzinho hoje porque me deram 2 caixas de bombom. Hoje eu tô um doce. Né? A Pri ganhou uma flor. Ela tá um doce. Então, gente, eu acho que hoje é um dia para nós recebermos essa liberdade. Agora nós temos 5 minutos. Esses 5 minutos passam assim num pulo. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais para a gente, então, poder encerrar. Pastorzão? Rapidinho, então, amados. Olha, vamos parar de ficar brigando por besteira, coisa pequena. Vamos acalmar os ânimos, pedir para o Espírito Santo controlar a nossa vida. Não estou falando só de casal, estou falando também pais e filhos. E resolver isso com amor, que isso que é harmonia, né? É deixar o Espírito Santo tomar conta e a gente tem muita conversa dentro de casa, principalmente agora que a gente está todo mundo dentro de casa. Exatamente, já quase deu briga aqui na live, que eu falei que eu ganhei 2 caixas de bombom, porque veio 2 caixas de bombom e uma planta. O que eu já imaginei? As 2 caixas de bombom é minha e a planta é da Pri. A planta da Pri. Mas ela já falou não. Eu pensaria a mesma coisa. Não, mas ela falou, é uma caixa de bombom para você, uma para mim e a planta para mim. Então, tudo bem, a gente entendeu o recado. A gente entendeu o recado, a gente fica na nossa. Mas eu quero deixar um grande abraço para a pastora Graça, que está do teu lado aí. Tenho certeza que ela está de pijama, então ela não quer aparecer. Não tem problema, né? E eu quero, assim, você que tem alguma dúvida em relação ao que nós falamos, nós temos 2 minutos ainda. 2 minutos para você mandar aqui e a gente responder pai bola. O pastor está aqui, 2 minutos que depois cai sozinho. Tem alguma pergunta? Eu sei que tinha uma, Ronaldo, que uma mulher perguntou aqui. Mas e se o marido não me abençoa, não ora por mim? Eu acho que foi respondido naquela outra pergunta da Kátia, né? Na verdade, você não pode ficar esperando que ele te abençoe. Você tem que fazer o seu papel de abençoá-lo com a sua oração, né? E isso você está semeando para a vida dele e ele vai entender depois e vai retornar isso para você. Toma! Porque afinal de contas, quem escolheu o marido foi você mesmo, né? Então, Deus quer abençoar esse marido através da tua vida. É isso aí, ó. Eu vou ter que dar uma caixa de bombom. Quem escolheu? Fui eu, não tem essa. Eu ganhei as 2, mas vou dar uma para ela, fazer o quê? Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos arrebentar aí. Aproveitar que o pastor Ronaldo está aqui. Muito rápido, é muito dinâmico aqui. E cai a linha de uma hora para outra. Bom, não tem pergunta nenhuma, então eu gostaria que vocês abençoassem as nossas famílias, pastor. Abençoassem essas palavras que foram semeadas aqui, para que caia nos nossos corações e que a gente possa ter acesso a essa colheita sobrenatural. Amém. Então a gente vai orar aqui, né? E que você possa receber a colheita na tua casa, amém? Amém. Vamos orar então? Muito obrigado, Pai. Eu quero deixar essa bênção, Senhor, a todos da Pleno Louvor Church, a todos os meus amados irmãos, aos da minha igreja que estão acompanhando também essa live, os meus amigos. Muito obrigado, Senhor. Nós dependemos dessa colheita, Pai. Pois nós sabemos que quando colhermos, as pessoas vão ver que o Senhor é grande e poderoso e elas vão te adorar também por conta disso e vão querer se aproximar do Senhor, Pai. Por isso, cumpre isso nas nossas vidas, Pai, e nos ajuda nessa harmonia que tanto precisamos dentro da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço a você, então, pastor. Obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado à pastora Graça também, que deixou as netinhas um pouquinho de lado para aqui nos dar atenção. E obrigado a você que ficou conosco até aqui, o finalzinho. Lembrando que hoje é o nosso 33º dia da nossa campanha e hoje lemos Apocalipse 16. E voltamos agora na segunda-feira com uma nova live da nossa campanha. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe e até segunda-feira então. Tchau, tchau. Obrigado, pastor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Paz. Tchau.